palavra de Deus fala muito sobre vida, né? Fala muito sobre o nosso dia a dia. Claro, é um livro histórico, conta muito a respeito do povo de Israel, muitas narrativas, mas está sempre falando de vida, de coisas que acontecem no dia a dia, de comportamentos, de conduta, né? A palavra de Deus vai falando de caminhos, de resultados que a gente tem através das escolhas boas, escolhas às vezes não boas, as decisões, dos procedimentos que Deus espera que a gente tome na vida. A palavra de Deus traz o tempo inteiro isso, né? Seja no Antigo, no Novo, ainda de uma maneira assim bem mais forte, por causa já da presença de Cristo, né? Mas se a gente olhar assim, sem um olhar moralista, a gente vai percebendo que o que na verdade Deus apresenta para a gente, Ele quer um caminho melhor para a gente, né? Mais do que gente comportadinha, Deus quer um caminho bom, tem um caminho bom para a gente, né? Como pai que Ele é, como filho que nós somos, Ele diz assim: olha, ande por esse caminho porque é melhor para a sua vida, traz o bem, né? Vai te fazer bem, né? Além de agradá-lo. E a gente não só colhe o bem andando por este caminho, como a gente também produz o bem na caminhada. A gente colhe, mas a gente também produz enquanto a gente caminha aqui. E o versículo aí de Provérbios 11:30 é um desses versículos, né? Em que mostra um caminho sábio, um caminho melhor que o Senhor apresenta, porque a nossa vida pode produzir resultados bons e resultados que não são bons na vida de outras pessoas, não é só na nossa vida. Então a gente vai olhar com carinho, com atenção e assim de forma bem simples o que esse versículo pode trazer como significado para a gente. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Simples, né? Olha lá. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então o que a gente pode tirar aqui para a nossa vida, olhando? Primeiro, que o fruto do justo é árvore de vida. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O justo aqui na palavra de Deus não é o perfeito, porque nesse sentido só existe um, Jesus, né? Então já não é perfeição, não é perfeição na nossa vida. Mas o justo é aquele que da parte de si mesmo escolheu o caminho do bem, o caminho do Senhor, o caminho do Evangelho. O justo é aquele que tem uma influência que vivifica. A influência da vida dele produz vida por onde ele passa. A gente já vai compreendendo isso, porque está dizendo que o fruto do justo é árvore de vida. Outra coisa é que o justo tem frutos, né? Nesse sentido, então, a pessoa que fez essa escolha do bem, do caminho do Senhor, e essa escolha e essa decisão, e caminha com essa atenção de por onde ele passar, produzir vida, produzir coisas boas, ele produz frutos. O justo tem frutos. Isso é importante por quê? Porque aquilo que tem dentro do justo é visualizado do lado de fora. Então o justo não é aquele apenas que tem boas intenções, que tem coisas boas dentro dele, mas que aquelas boas intenções e as coisas boas dentro dele pode ser visualizado do lado de fora, porque é assim que é o fruto. A gente conhece a árvore, mas a gente visualiza o fruto do lado de fora, e colhe, e come, não é assim? Então está dizendo que o justo tem práticas, além de boas intenções, além de bons sentimentos, práticas, né? E é interessante você pensar que o fruto do justo é árvore, né?
Não sei se você percebe o que está sendo dito aqui, ó. O fruto do justo é árvore, é uma coisa maior do que o próprio fruto. O que está sendo dito aqui? Que o fruto do justo é algo que produz abundância, dando possibilidade de mais frutos ainda. Por isso que o fruto do justo não é apenas um fruto. O fruto do justo é árvore, uma coisa muito maior, que produz outros frutos, com abundância. Então o justo é aquilo que corresponde à vida. Tudo que é vida, tudo que é contrário ao que é morte. E vida, o que é na palavra? É o bem, é a igualdade, não é isso? É generosidade, é o contrário do preconceito, é o que é verdadeiro, são bons pensamentos, boas realizações, bons sentimentos, é fazendo prevalecer o bem do mal que você recebeu, não pagando mal com mal, mas ao contrário, é por meio do bem que você vence o mal, aonde há graça, onde há generosidade. Só para entender, o fruto do justo é árvore de vida, carrega esse significado, e a gente pode perguntar, e daí, o que isso tem a ver comigo? Bom, como é que estão os seus sentimentos? Do que você tem alimentado o que você sente? Isso vai apresentar um fruto, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas. Como é que estão os seus pensamentos? A gente alimenta pensamento e a gente alimenta sentimento. A gente pensa e a gente multiplica aquilo que está pensando. A gente sente e a gente dá uma dimensão maior àquilo que a gente está sentindo. Como é que está isso dentro da gente? Como está aquilo que a gente já sabe que é certo fazer? Tem muita coisa que a gente já sabe que é certo fazer, mas a questão é, a gente está fazendo? Porque isso produz um fruto na vida da gente, na vida de outras pessoas, né? Então, o que do lado de fora da nossa vida pessoas estão colhendo? O que pessoas estão colhendo a partir do que eu falo? Do que do lado de fora pode ser visto e colhido de mim? O que as pessoas estão colhendo? O que a nossa esposa está colhendo? O que o nosso marido está colhendo? O que os nossos filhos estão colhendo? O que os filhos para os pais? O que lá no emprego? O que os irmãos entre os irmãos? Na família? O que do lado de fora de nós estão colhendo? Porque o fruto do justo é árvore de vida. E olha só que interessante que a Bíblia fala a respeito de fruto, que esse tipo de fruto que a gente está falando, que é esse fruto bom, fruto de vida, deve ser produzido a vida inteira. Olha, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Então esse tipo de fruto de vida não é apenas um certo período da vida, é a vida inteira. É uma luta constante, é um observar constante, é um olhar constante para dentro de si, é uma transformação constante na nossa vida, a fim de que isso aconteça. Mas ainda a Bíblia diz assim, que esse tipo de fruto dá em coração que é boa terra. Você lembra da parábola de Jesus, quando ele fala sobre a parábola do semeador? E ele diz assim, a outra caiu em boa terra e deu boa colheita, deu bons frutos, a 100, 60, a 30 por um. Então a boa terra é aquela que acolhe a palavra de Deus no coração, não aquela apenas que acolhe na cabeça, na mente, mas que dali começa e desce para a vida, e nessa boa terra então produz bons frutos, dá no coração assim. Que este tipo de fruto deve ser buscado
em Deus, na sabedoria divina. Diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. O fruto do justo é árvore de vida, mas o justo deve buscar isso no Senhor, porque esse tipo de sabedoria, esse tipo de fruto é produzido do Senhor em nossa vida. A nossa natureza não produz isso. Paulo diz isso em Gálatas. O que é que a gente produz naturalmente, sem esforço nenhum? Nós precisamos de Deus para poder produzir esse fruto, e deve ser buscado do alto essa sabedoria, e é ligado ao Espírito Santo, que produz isso em nós, porque produz o seu fruto em nós, e ele é criativo. E o Espírito Santo nos dá criatividade para isso. Olha só: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, Paulo diz. Ele não diz somente que o fruto ele vem do Espírito, mas ele dá um arco-íris de coisa aqui, né? É um cacho com muitas coisas junto: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É criativo a produção desse fruto. Então aqui se diz que o fruto do justo é a árvore de vida. Então a gente está compreendendo isso, que está ligado a essas coisas, né? Que o fruto é o fruto do bem, que é o fruto que produz vida, não aquilo que mata, não aquilo que oprime, não aquilo que entristece, não aquilo que machuca, mas que produz amor, que produz vida, e nós dependemos de Deus para isso e buscamos a Deus nisso. Mas o versículo continua, ele diz: o fruto do justo é a árvore de vida. A gente esclareceu um pouquinho mais isso dentro do coração. Mas diz assim: e o que ganha almas é sábio. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra aqui, né? Mas almas o que são? São vidas. Almas são pessoas. Almas são importantes para Deus. Deus valoriza almas por demais. Ele diz assim: o que ganha almas é sábio. Sábio é aquele que conquista almas para a sabedoria de Deus. Aquele que olha para pessoas e procura trazê-las para a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é você trazer apenas a pessoa para a Bíblia, é para tudo aquilo que corresponde ao bem, que corresponde à verdade, que corresponde a Deus. Tudo aquilo que, em sendo feito, se identifica como um ato divino, que não necessariamente é trazer só para dentro da igreja, mas é para trazer para atitudes que correspondam a atitudes que Deus tem, e que Deus espera, e que Deus queira. E esse bem, ele é feito não somente dentro da igreja, ele é feito em qualquer lugar. Na caminhada que você faz, na rua, lá na fila que você está, em qualquer lugar, que você consegue trazer uma alma, um pensamento, ganhá-lo e cativá-lo para a sabedoria de Deus, para o comportamento que agrada a Deus. Pode ser numa simples conversa e nunca mais você vê aquela pessoa, mas você plantou aquilo naquele coração. Ganhar almas é ganhar o ser interior de alguém, é ganhar alguém por dentro. Há muita preocupação em ganhar pessoas por fora, mas é ganhar a pessoa por dentro, né? Lá dentro. Ó. E como é que a gente ganha isso? Você ganha uma pessoa por dentro quando você é bom para ela. Quando você, por exemplo, manifesta paciência com ela, você ganha, né? Quando você é generoso, quando você é manso, quando você tem atitudes de amor, quando você compreende uma pessoa, você ganha essa pessoa, o interior dessa pessoa. Quando uma pessoa se manifesta compreensivo com você, ela não ganha o seu interior? Ganha. O contrário também é verdade, né?
quando a gente semeia o bem, quando a gente produz dentro dessa pessoa paz. Há conversas que não produzem paz, há olhares que não produzem paz, há gestos que não produzem paz, né? E aí nós ganhamos quando a gente produz paz, quando a gente produz alegria, quando a gente produz alívio, de alguma forma, para uma alma, para uma pessoa, quando a gente produz conforto, quando você produz nela, em estando com ela, de alguma forma, segurança, ela se sente mais segura, mais forte, confortada por você, né? O que ganha uma alma é sábio. Eu sei que quando a gente ouve isso, a gente já logo imagina na evangelização. Não estou dizendo que não tem a ver, porque esse é o ganho maior, é ganhar alguém para Cristo. Mas até mesmo para isso, antes, precisa haver um ganho no ser interior da pessoa, para que ela possa confiar naquilo que você está falando também. E de nada adianta você apresentar o Evangelho, se depois ela olha para você e vê que você mesmo é o oposto de tudo aquilo que você está falando. Aí você perde a pessoa, né? Perde essa alma, né? Quando a gente dá chance, quem aqui já não errou? Como foi importante receber uma segunda chance, né? E aí essa pessoa foi ganha. Quantas pessoas não estão perdidas lá fora porque não deram uma chance? Tem gente que recebeu chance e não aproveitou, mas tem gente que no momento assim que mais precisava, fecharam a porta, e aí fechou tantas coisas dentro dela. Quem ganha almas é sábio, porque é assim que Deus faz na sua sabedoria. O amor de Deus é tão interessante que Ele nos ganha todos os dias. Todos os dias Deus nos ganha, porque Ele todos os dias teria motivo para desistir da gente. Se Ele fosse olhar para a gente, por tudo que a gente faz, e nós somos, Ele desistiria. Mas todos os dias Deus decide no amor dEle nos ganhar. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs o Senhor nos ganha. Quem ganha uma alma é sábio. Se não for possível conviver com uma pessoa que você está tentando ganhar, às vezes é preciso você sair de perto, mas sair em silêncio. Não saia produzindo o mal, né? Isso é sábio. Eu gosto muito de lembrar, quando eu falo isso, naquela atitude de macho, de homem, no sentido da palavra, que José teve. José, antes de ter a revelação de Deus, de que Maria estava esperando, era um ente divino, era Jesus, ele estava nos pensamentos dele. Imagine o sofrimento dele. Ele não teve a revelação ainda. O que é que ele não pensou? Mas ele havia decidido uma coisa: eu vou me despedir dessa mulher, mas eu não vou difamá-la. Não vou nem fazer o uso da lei, porque a lei apedrejaria. Ele decidiu deixá-la secretamente. Olha que atitude de homem que ele teve. Mas aí veio Deus e mostrou para ele o que estava acontecendo. Mas antes disso, no coração dele, ele já estava decidido não defamá-la, não expor, não deixá-la exposta, inclusive, à lei que diria o que faria com uma mulher que não tinha honrado o compromisso, que tinha o peso de casamento, ainda não casados, mas o peso era esse. E perder uma alma é você dar uma direção errada para ela, você dizer em nome de Deus aquilo que Deus não disse, por exemplo.
Perder uma alma é você dar uma falsa esperança, você enganar. Você vai alimentando esperança, mas você mesmo sabe que aquilo não vai acontecer. E você vai produzindo isso, você vai perdendo aquela alma, porque uma hora ela vai descobrir que aquilo é falso. E o que vai ser produzido dentro dela não será vida, né? Porque o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. É uma promessa mentirosa, né? Prometer algo e ser uma mentira. A pessoa confiar, esperar, acreditar, sonhar, e é uma mentira consciente. Machucar, indiferença, ironia, todas essas coisas não produzem vida, e todas essas coisas fazem perder a alma. Eu, outro dia na escola bíblica, estava falando da responsabilidade que a gente tem do que nós produzimos na alma do outro. Nós vamos prestar conta disso para Deus. E a alma é solo sagrado, é lugar onde Deus opera. E aí a gente vai bagunçar esse lugar, não vai tratar como um lugar sagrado, que é uma vida, uma pessoa. Isso é muito sério. Desprezo, vingança, aí a lista na Bíblia é muito grande. E acima de tudo, ganhar uma alma é promover o encontro dela com Jesus, não com a religião. A religião cria monstros, mas o encontro genuíno com Jesus, com a pessoa de Jesus, aí também está. Veja só como uma alma é importante. Olha o que a Bíblia diz. Jesus diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas ou almas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Ele está dizendo, não é a alma mais importante do que todas essas coisas? Deixa que eu cuido de vocês, da alma de vocês. Deixa eu cuidar da alma, da sua alma. Mateus 10:31 diz assim: portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O que é que vale mais do que muitos pardais? É a alma, é a pessoa. Da criação, vocês têm muito valor. E por fim, esse daqui que Jesus diz que é assim bem explícito: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Para mostrar como que a palavra de Deus valoriza a alma, né? Então, eu quero concluir essa meditação nossa, estou terminando. Que essa virtude, as virtudes na nossa vida, as virtudes que a gente vai aprendendo no Evangelho, que nós devemos desenvolver, essas virtudes espalham bênçãos, são boas sementes na nossa própria vida, na vida de outras pessoas. Uma pessoa correta, uma pessoa que tem essa decisão para esta justiça de Deus, para este caminho, traz vida às outras pessoas. Aquele que procura plantar amizade. Nem sempre é possível ter a amizade que você quer, mas o que depender da sua parte, plante sempre a amizade. Nunca fortaleça a inimizade. Por quê? Porque o fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha almas é sábio. A nossa vida, a sua vida, a minha vida, deve ser uma boa influência, a começar de dentro de casa. Uma boa influência, servir de inspiração para alguém, para a vida de outras pessoas, porque esta coisa simples que a gente está falando é capaz de produzir coisas boas. E olha,
como esse mundão velho aqui está precisando de coisas boas, não? Como? E como está sendo produzido coisas ruins. Não é só naquilo que está sendo ambicionado ou feito, mas o próprio coração das pessoas. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. A gente já está vendo isso já há algum tempo. O amor entre as pessoas se esfriando, e a palavra diz que isso vai aumentar. Mas no que concerne aos filhos de Deus, diz que é justamente aí que a gente deve ser sal e luz. A Bíblia antecipa: o mundo não vai melhorar, mas por outro lado diz: mas os meus filhos, enquanto estiverem nele, devem iluminar e salgar. Não importa como é que vai terminar essa história. Então eu queria deixar esse versículo, essa palavra, para a gente pensar. O que as pessoas estão colhendo da nossa vida, a partir de nós? Saiba disso, todos os dias alguém colhe algo a partir de nós. Na simples ida sua à padaria para comprar o filãozinho seu, ela pode colher uma coisa boa. Se a gente tiver isso em mente, saber que é assim que Jesus andou, e que a palavra está dizendo isso, que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, tem a sabedoria de Deus. Então fica esse desafio para a gente, a partir do momento que a gente sai daqui, e tudo que vai se apresentar no dia da manhã, não se esquecer disso, não só hoje nem amanhã, mas sempre. Esse é o nosso desafio. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Deus, que vem nos ensinar que através de nós as pessoas podem enxergar o Senhor. Através de nós as pessoas podem compreender o Teu amor. Através de nós as pessoas podem colher coisas boas. E como isso faz diferença na vida dessas pessoas e na nossa própria vida. Porque aquele que produz o bem, experimenta o bem dentro de si e colhe o bem também. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Essa lei é a lei da vida, está presente, Senhor, e nós te louvamos pela Tua palavra que vem nos lembrar, vem nos ensinar. Agora eu te peço, Senhor, ajuda-nos nesse desafio a lembrarmos disso, e que a nossa vida seja uma árvore de vida, e que nós possamos ganhar pessoas através, ó Deus, de tudo que fazemos, ganhar pessoas, e elas principalmente poderem enxergar Jesus em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, precisamos de Ti, aumenta a nossa consciência, desperta-nos, derrama o Teu poder para que a gente possa fazer isso e o Senhor ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão antes de você ir embora, né? Que o Senhor te leve em segurança até a sua casa.